Neste trimestre nós temos estudado uma lição maravilhosa, que é a sequência da lição do trimestre anterior, e que vem falando sobre tesouros da verdade, maiores lampejos de luz. E ao longo desses 2 trimestres nós temos recapitulado muitas lições, muitos ensinamentos da palavra de Deus, muitos pontos da doutrina que cremos e que temos procurado, com a graça de Deus, viver também. Na lição do sábado passado, nós já tivemos uma reflexão acerca da observância do sábado, o dia do amor de Deus. E a lição trouxe então uma reflexão acerca da origem, como a questão do sábado esteve ligado à história do povo de Deus, ao povo de Israel, e como que pelo fato deles não se atentarem à guarda, à observância do sábado, essa foi uma das causas pelas quais eles também foram finalmente destruídos. E quando nós estudamos esse tema do sábado, e principalmente quando apresentamos esse tema para uma pessoa que não tem esse conhecimento, muitas vezes ela foge para o Novo Testamento, procurando em detalhes, em expressões de um outro verso, motivo ou justificativa para não guardar o sábado. Mas, finalmente, o que o Novo Testamento fala acerca do sábado? Será que o Novo Testamento continua apresentando o sábado como o dia de repouso, como o dia de descanso para o povo de Deus? Ou a partir do Novo Testamento nós temos uma nova ordem de coisas em relação à observância do sábado? Sobre isso nós estaremos considerando ao longo desta lição. Eu quero convidar a atenção de todos para que nós possamos compreender os textos, compreender a mensagem apresentada e que possamos aceitar o desafio que também é proposto na lição, porque toda lição nos desafia a uma ação e com essa lição também não é diferente. Portanto, o título: O Sábado no Novo Testamento. O verso áureo desta lição está no livro de Hebreus, capítulo 4, verso 9, que diz-nos assim: Portanto, resta ainda um repouso para o povo de Deus. Que repouso é este? Será que esse repouso está apontando apenas para um repouso milenar? Ou para a eternidade sem pecado? Ou esse repouso também está apontando para outras questões? Irmã Sara, ajuda a gente a entender o que de fato é esse repouso indicado aqui em Hebreus 4:9. Então, nós vemos que neste capítulo, Luzirley, se fala muito da palavra repouso. Várias vezes se fala da palavra repouso. É uma palavra que denota descanso e em alguns momentos ela está se referindo à terra prometida que os israelitas estavam para conquistar, né? Também fala do 7º dia como um dia de repouso. E aqui no verso de Hebreus 4:9, no original grego fala da palavra sabatismos, que em sentido literal é observância do sábado, descanso do trabalho, repouso. Então, além do povo de Deus ter ali, os israelitas terem visto o descanso na terra prometida, o descanso no sábado, como fala aqui no outro verso, num dos versos antes do verso 9, também fala do repouso espiritual da fé em Cristo Jesus e a nova terra, que é onde a gente quer descansar para sempre do pecado, né? Mas também tem essa aplicação de que ainda resta realmente a observância do sábado para o povo de Deus, né? Então o repouso aqui também é o repouso sabático, né? Sabático. Semanal. Muito bem. E o pensamento da inspiração do livro O Desejado de Todas as Nações diz-nos assim: O sábado trará alegria a todos os que recebem como sinal do poder criador e redentor de Cristo, né? Todos os que o recebem como sinal do poder criador e redentor de Cristo. Vendo Cristo no 7º dia, alegram-se no Redentor. O sábado os encaminha às obras que Deus criou
como evidência do grande poder divino na redenção. Esse texto ele vai aparecer mais à frente na lição e daí nós traremos um pouco mais desses ensinamentos. De toda forma, é um texto que fala que no sábado nós podemos ver Cristo. Então, se entendermos esta questão, né, isso vai nos ajudar a não apenas sermos também apenas guardadores do sábado, mas pessoas que estão procurando santificar o sábado conforme o mandamento. Mas mais à frente nós vamos esmiuçar um pouquinho mais esse ponto. Vamos passar para o estudo dos tópicos e no primeiro tópico temos o seguinte título: Nosso exemplo. Primeira pergunta para o irmão André diz-nos assim: como será a nossa vida se realmente amarmos a Jesus e seguirmos seu exemplo? E depois ainda a pergunta pede para nós mencionarmos o que Jesus fez no sábado. Muito bem. O texto é curtinho, né? Mas fala tudo. Se me amardes, guardareis os meus mandamentos. E é muito interessante, é muito bonito nós entendermos isso. O que são os mandamentos? O que são os mandamentos de Jesus? O que são os mandamentos de Deus? São uma regra de fé e prática, são uma orientação moral, são uma orientação em todos os sentidos da vida. Eles são 10 preceitos, mas que guiam a nossa vida para tudo. E nada existiria de guerra, de problema, de confusão, se os homens amassem a Jesus e guardassem os seus mandamentos. Então, essa ordem, se vocês me amam, vocês guardam os meus mandamentos, é porque assim, ele fazia, era tão bom, é tão bom para a minha vida, é tão bom para todos que estão ao nosso redor, eu quero fazer igual a ele. Eu quero ser igual a ele. Eu quero fazer da mesma maneira como ele fazia. Seria um prazer guardar a lei de Deus. Aí eu costumo sempre dizer isso. Tudo depende da ótica que nós olhamos para os mandamentos. Para algumas pessoas, os mandamentos são um peso. Para outros que os entendem por amor a Cristo, falam, nossa, que bom, o mandamento me mostra que eu não devo fazer isso. E isso seria mal para mim. Graças a Deus que o mandamento me orienta, que o mandamento me ensina aquilo que eu devo fazer. Então, aqueles que amam a Jesus, eles seguem o seu exemplo na guarda dos mandamentos. E no centro aí está o sábado. E o que Jesus fazia no sábado? Jesus ia na igreja, aqui o texto bíblico fala que ele foi à sinagoga, como era o seu costume. Jesus estava ensinando nos sábados, né? Ele transmitia o estudo da palavra de Deus. Então, ele aproveitava este dia para uma comunhão com Deus, para o ensino aos seus semelhantes. Era o seu costume estar na casa de Deus. Então, a base desta obediência aos mandamentos da lei de Deus é o amor, né? É o amor. É quando nós reconhecemos o amor de Deus, e esse amor também Deus faz nascer em nosso coração para com Ele, né? Porque convenhamos que nós não temos capacidade de amar a Deus verdadeiramente, né? Então, quando nós reconhecemos e permitimos a chama do amor de Deus brotar em nosso coração, aquele mandamento que para um é pesado, para este que tem a chama desse amor, se torna leve. Aí, Luzilei, nós podemos entender o seguinte: Deus me ama tanto o ser humano, que ele não quer que um mate o outro. Exato. Deus ama tanto que ele não quer que um roube o outro. Deus ama tanto que ele não quer nem que levante falso testemunho. E Deus quer tanto que ele viva bem e receba as bênçãos dele, que ele ensina a maneira que ele deve se referir a Deus, que é a primeira tábua, né? Sim. Como nós devemos referir a Deus. E Deus é tão maravilhoso que ele nos deu o sábado de presente, para nós podermos a cada semana relembrar tudo que ele fez por nós e aproveitarmos esse presente maravilhoso que ele deu. Então, quando o amor vem, a gente vê a lei pela verdadeira ótica. Ela é um presente, ela é um guia, ela é uma bênção que Deus mandou para abençoar a vida do ser humano. 2 jovens começam a namorar, a moça e o rapaz. E o rapaz, para impressionar a jovem e trazer-lhe alegria, o que ele faz?
A moça gosta de repente, de fazer um passeio no campo, um lugar assim. Ele fala assim, ela gosta de passear no campo. Mas não, eu vou levar ela para passear lá no lugar que eu gosto. Será que ela vai ficar feliz? Eles vão ter momentos de felicidade juntos? Não, vai ter um momento de contrariedade, né? Mas esse é o jovem, os jovens solteiros não façam assim, não há sabedoria nessa atitude. Mas o jovem, o que ele vai procurar? Ele vai procurar, onde será que ela gosta de ir? Daí conversa e tal. Não, ela gosta de passear num lugar assim, ela gosta de ganhar de presente, coisa assim e tal. E ele, sabendo disso, ele vai querer seguir a risca, exatamente para ver a sua pretendente, né? Feliz. Irmãos, a nossa relação com Deus reflete muito essa relação familiar, né? E quando existe o amor, existe um interesse em procurar satisfazer a vontade do outro. E nessa satisfação existe alegria mútua, não apenas de quem recebe, mas de quem faz. E é exatamente isso que a palavra de Deus diz. Deus diz, esta é a minha vontade. E como mencionou também o irmão André, a vontade de Deus não é nada mais do que algo que vai se refletir em alegria para a nossa vida. Às vezes se coloca, né? A lei de Deus é isso, é pesado, é um fardo, é um negócio que parece que vai sufocando todo mundo. Mas não é. E nós não nos esquecemos, Rosilei, do relacionamento Deus conosco como pai e filhos, né? Uhum. O pai criou uma lei que traria segurança aos filhos. Todos nós, quando crianças, temos um sonho de meter o dedo na tomada, né? Todos nós queremos fazer isso para ver o que acontece. E o pai fala o tempo todo, não faça, meu filho. Não faça, não faça. Até que uma hora, alguma vez, a gente consegue, sem o pai ver, fazer. Né? Quase toda criança tem uma experiência assim. E aí ele descobre, nossa, é isso. Então meu pai tinha razão com relação à lei dele. E é a mesma coisa. Essa lei é o pai falando aos filhos que ele ama, qual é a maneira deles serem felizes. Exatamente. Então Deus nos deixou uma lei que é uma proteção para o seu povo, é uma proteção para cada um de nós. E quando temos verdadeiro amor para com Deus, isso se refletirá em uma alegre obediência aos mandamentos de Deus. E aqueles que seguem a Jesus agirão como ele agiu. É a última frase dessa nota. Vamos à pergunta B. Irmã Sara, o que devemos fazer tendo em vista o exemplo de Jesus? Veja bem. Ele disse, se vocês me amam, vocês vão guardar os meus mandamentos. E qual foi o exemplo que ele deu? Ele guardava os mandamentos do pai dele. E ele não guardava 8 mandamentos, 9 mandamentos, ele guardava os 10. E está provado isso, como já foi dito, porque ele entrou na sinagoga para... segundo o seu costume, levantou-se para ler, ele guardava o sábado também, não eram 9 mandamentos. E se nós amamos a Jesus, se nós queremos seguir o seu exemplo, nós vamos também guardar os 10 mandamentos, não apenas 9, né? Mas os 10. Entre eles está o sábado, né? Pedro diz que nós fomos chamados, pois também Cristo padeceu por nós, deixando-nos o exemplo. Qual? De obediência. Mas obediência por amor. Porque a lei de Deus, para um coração que é tomado pelo amor de Deus, ela é um prazer. É muito bom, porque ali só tem coisa boa. Agora, um coração egoísta, endurecido, enxerga aquela lei como um peso, porque é só limitação para o seu próprio egoísmo, né? Então, se nós seguirmos o exemplo de Jesus, que era puro amor, nós vamos guardar esses mandamentos todos com muita alegria. Muito bem. Então, nesse primeiro tópico, nós vimos que Cristo é o nosso exemplo. Cristo é o nosso Salvador, é o nosso Redentor, mas a ênfase nesse tópico foi acerca do modelo que temos em Jesus. E Jesus, sendo o nosso exemplo, ele viveu em perfeita harmonia com a vontade de seu Pai. Isto é, obedecendo a todos os mandamentos, inclusive o sábado. Então, neste tópico, também fica um desafio para todos nós, que nós possamos desfrutar do grande amor de Deus
e amor para com Deus, de tal forma que no nosso viver diário possamos seguir o exemplo de Cristo, que em todos os detalhes era obediente a seu Pai, e que nós possamos viver isto. Amém?